Abre a Bíblia para 今日の夜は素晴らしい夜になります。 capítulo 4. 箴言の4章を開いてください。 Provérbios, capítulo 4. Hoje eu quero te contar um dos maiores segredos que um homem pode saber. 今日皆さんにこの人間が本当に一番の知らなければいけない秘密を教えます。 Numa conferência como essa, Geração do Reino, こういうようなね、この御国の世代についてのカンファレ você ンスの precisa 中 saber で、 qual é o segredo do reino. 御国の秘密をあなたは知らなければいけません。 Qual é a coisa principal dentro desse reino? その御国の中で一番ポイントで大切なことは何ですか？ O que define este reino? この御国を一つの言葉でまとめたら何の言葉でしょうか？ De um tempo para cá, で、この頃 Deus começou a falar comigo sobre uma pessoa. 神様はね、この一人の人に対して言い始めました。 E eu quero apresentá-la nessa noite para で você. その人をあなたにこの紹介したいです。 Eu vou começar essa história por um dos homens mais nobres, mais conhecidos e famosos da そして Bíblia. 聖書の一番人気な人の話から始めたいと思います。 Seu nome é Davi. その人の名前はダビデ。 Davi não era um homem comum. ダビデは本当に普通の人じゃなかったのです。 Davi era um general de exércitos, 彼はこの、軍隊のリーダーでした。 um filho obediente. 彼は忠実なこの子供でした。 Ao mesmo tempo era um dos homens mais prósperos de Israel. そしてイスラエルで一番栄えた人です。 Também era rei dessa nação. そしてその国の王でした。 Mas não era apenas rei. Abissai diz que ele era a lâmpada de Israel. 彼はイスラエルのこの灯火でした。 E que Davi tinha uma inteligência sobrecomum. そしてダビデのこの知恵はもう普通よりももう Davi não deixou nenhum inimigo vivo para seu filho Salomão. そして自分の子供に一人の敵も彼は残さなかったのです。 Davi foi o único homem da Bíblia chamado o homem segundo o そ coração して de 聖書の Deus. 中でダビデだけが神様の心にかなう人として書かれてあります。 Davi foi o primeiro homem da Bíblia a estabelecer a adoração 24 そして horas 24 em 時 uma 間 nação. の礼拝を一つの国に彼は建てた人なのです。 Definitivamente ele não era normal. ですから彼はもう本当に普通に考えると普通じゃなかったです。 Definitivamente Davi era especial. ダビデは本当にこのスペシャルな人でした。 De tudo que você pudesse querer saber na vida, すべてあなたが本当に人生の中で知りたいことがあれ o ば、 que você perguntaria para Davi? もしダビデと、ね、会うチャンスがあればあなたは何を彼に質問します Se か？ Deus te desse a oportunidade de ter um tempo com Davi, 神様がね、もしあなたとね、ダビデとの時間を過ごすその機会を与えたら、 um homem que conheceu a Deus do jeito que conheceu, もう神様をね、あのように知ったお方、 um homem que passou pelas experiências que も passou, う通った経験、 um homem que desfrutou de vitórias e derrotas, そして勝利とそして負けることに対しても両方とも味わった人、 um homem que sabia o que era ser humilhado, mas também sabia o que era ser exaltado por um povo, そしてこの民にこの低くされることも、そして高く上げられることも彼は経験を取 um った homem 人 que です。 teve que reverter situações alarmantes, como seus próprios filhos se voltando contra ele, そして彼の息子たちが彼に対して抵抗した時も、 um homem que passou por situações difíceis, um homem que pecou mais do que você 本当にもう provavelmente, 辛い人生を送った上に彼は私よりも多分多くの罪を犯した。 e ainda assim でもそれでも agradou ao Senhor, 神様を喜ばした。 morreu farto de dias, そしてもう多くの日にちを過ごして彼は死に em ました。 plena prosperidade, もう本当に栄えの中、 deixando um reino inabalável para o もう seu 本当 filho. に揺れ動かされない御国を自分の子供に残 O し que て、 você perguntaria あ para なた ele? は何を彼に聞くだろう？ Que tipo de conversa você teria se どう tivesse い um う tempo com 話 Davi? をあなたは彼としますか？もし彼と時間があれば。 Em Provérbios capítulo 4, そして箴言の4章に nós temos uma sessão histórica de mentoring. Nós temos uma sessão histórica de mentoring, mentoreamento, mentoria, mentoring em inglês. まあ簡単に言うと導くためのこのもうアドバイスがあります。 Ou seja, Davi vai pegar Salomão, seu と filho, いうのはダビデはね、自分のソロモン vai 子供を passear com ele pelo palácio. Salomão ainda era uma criança, um ninho, そして彼のこの城の中で彼は e vai 歩い ensinar, て em poucas palavras, tudo
tudo que ele aprendeu na vida ele vai resumir em poucos versos. 人生で全て学んだことをもう少ない言葉で自分の子供に教えようとしていました。 E Provérbios capítulo 4 diz assim. 箴言の4章にはこのように書いてあります。 Quem escreveu Provérbios 4 foi Salomão. 箴言4章を書いた人はソロモン王です。 Ele diz: ouvi, filhos, a instrução do pai. Capítulo 4, versículo 1. 4章の1節から。 E estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois eu vos dou boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque quando eu era filho, 2節 tenro na companhia de meu pai, ou seja, pequenininho 3節 na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia 2 pontos. Quem? Ele quem? 誰ですか？教えていたのは Ele quem? 誰ですか？ Quem era o pai de Salomão? ソロモンの王は誰ですか？父親は誰です E か？ Salomão está falando assim: quando eu era pequenininho, ソロモンはこのように言ってます。私が小さかった時、 o meu pai me ensinava e 私の dizia お assim, 父さんは教えながらこれを言っていました。 versículo 4, continuação: Yom filho, Setze. retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire 5節 sabedoria, Salomão. Adquire inteligência. Não te esqueça, não te olvides, e nem te apartes das palavras 6節 da minha boca. Salomão, não abandone a sabedoria e ela vai te guardar. Ame-a e ela vai te proteger. Salomão, 7節 a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que você possui para adquirir este entendimento. Exalte-a e ela te exaltará. 8節 E abraçando-a tu, ela vai te honrar. Em poucas palavras, Davi precisava preparar seu filho. ダビデは本当に少ない言葉で彼は自分の子供を準備し Ele なければいけな começa か a ったのです。 passear com Salomão pelo そ palácio. して城の中で彼はね、ソロモン王とE fala, 子供と Salomão, 歩き始めて、 Eu 歩いている中で、 vou te mostrar tudo que você precisa. あなたが全て必要なものを息子よあなたに見せてあげ Eu る。 passei por muitas coisas na vida. 私は人生の中で多くのことを私は生きた。 Papai foi um grande general de お exército. 父さんは軍隊のリーダーとして本当に多く戦った。 Papai sabe o que é ser humilhado e Você- sabe o que é ser 低くされ exaltado. ることも高く上げられることも私は知っている。 Eu sou rei, 私は王である。 mas já fui pastor de だけど ovelhas. 私は、羊の牧会をしていた。 E deixa eu te dar um conselho, meu filho. あなたに息子よアドバイスをあげる。 Retém as palavras que eu vou falar agora. 私が今あなたに与える言葉を心に留めなさい。 Guarda o que eu vou te ensinar agora no teu 今 coração. それをあなたの心に守りなさい。 Salomão, ソロモ adquire a sabedoria. ン、知恵を求めなさい。 Adquire a inteligência. 知恵を求めなさい。 Vende tudo que você tem para comprar esse entendimento. すべてあなたがね、売ることができるので、すべてを売ってそれを買うようにしなさい。 Salomão, eu vou te dar um grande segredo. あなたにすごい秘密を与える。 A sabedoria 知恵は、 é a coisa principal. これは第一、大切なもの。 Para quem estava aqui ontem, eu ensinei que a igreja é a escola de Deus e você não pode vir para a escola sem material. Então, quem trouxe o material, começa a anotar. 昨日ね、私は教会は学校で、学校としてあなたは教科書を持ってこなければいけないで、教科書を持ってきた人は今メモり始めてください。第一に O que é a 丸一 sabedoria? 知恵は何ですか？ É a coisa principal. これは一番第一に大切なものです。 Não, pastor, a coisa principal na minha vida é いや、 Deus. 牧師先生、一番第一は私の神様です。 Eu vou lhe provar que é sabedoria hoje. 悟り、知恵、知恵。 Primeiro, a sabedoria é a coisa principal. 知恵が一番第一に来ます。大切なもの。 Provérbios capítulo 8. 箴言の8章。 Provérbios capítulo 8. 箴言の8章。 A partir do versículo 12. そして12節から読みたいと思います。アメン。ポルトガル語のみ読んでいきますので、節だけを言っていきま O す。 capítulo 8 de Provérbios foi escrito por uma pessoa que não é Salomão. 箴言の8章はこのソロモンでない人が書きました。 E aqui eu vou começar a mostrar um segredo para そして você. ここでこのいくつかの秘密を皆さんに分かち合っていきます。 O versículo 12 do capítulo 8 8 começa 章 assim. の12節はこのように始まります。 Começa assim: Eu, a sabedoria,
habito com a prudência. Quem está escrevendo isso aqui? これは誰が書いてるんですか？ Está em primeira pessoa, é muito fácil de adivinhar. これは簡単ですよね。誰が書いてる Quem んです está か？ escrevendo? Gente, está em primeira pessoa. Eu, vírgula, a sabedoria. 私、知恵ね。知恵である私。 Habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a 13 arrogância. 節。 O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho, minha é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis 14節、そ e して os 15節。 príncipes decretam justiça. É por quem que eles fazem isso? Através de quem? 誰を通してですか？ Sabedoria. Vocês não gostam muito de falar, não, né? 知識。皆さんあんま言うのが好きじゃない。 Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam 16節、そして e os 17 que 節。 cedo me buscam, los que temprano me buscarem, me encontrarão. 17節まで。 Riquezas e honra, 18節。 porque é fantástico, porque o que adianta ter riqueza sem honra? 富があってもいやだって富があっても誉れがなければ何の意味があるでしょうか？ O que vale você ser milionário se teus filhos não querem ficar contigo? あなたが大金持ちであっても子供があなたたちといたくなければ何の意味があるでしょうか？ O que vale ser bilionário se tua esposa não quer nem ver tua cara? もう大金持ちであってもあなたの奥さんでさえあなたの顔を見たくなければ何の意味があるでしょうか？ Riqueza só tem sentido se a honra está junto. もう本当に富のある意味は本当に誉れが一緒に来るとある時です。 Aí vem a sabedoria e diz: riqueza e honra estão comigo, está na minha mão. だから富と誉れとは私にある。 Você 知恵が não それ vai を言ってます。 encontrar em nenhum outro lugar do あなた mundo は世界のどこに行ってもそれを見つけることはできない。 riqueza e honra junto que não seja na mão da sabedoria. もし知恵がなければ誉れと富は決して2つとも一緒に持つことはできません。 Assim como os bens duráveis e a justiça. そして義と Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro 19 refinado. 節。 E os meus ganhos melhores do que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça por meio das veredas do juízo. Versículo 21. 21節。 Para que faça herdar de bens permanentes aos que me amam e eu lhes encha os tesouros. Ou seja, a sabedoria posso te dar bens permanentes, não os bens que você compra e depois perde. というのは地はこのように言っています。私 Não はあなた o に carro que você compra e não aguenta Anatani- pagar e tem que devolver. 富させる力があって、そしてそれがねずっと保つことができる。あなたが Não, 何かを買ってすぐに não a 失う roupa ことで cara は que なく、 você compra só para se sentir aceito num grupo, mas você não podia comprar. 一つのグループにねこの私が入れるために高い服を買 Eu う。 te dou coisas permanentes 違う。私が知恵が与えるものをあなたもう本当に長持ちするもの e。também enche os teus tesouros. そしてあなたの宝を栄えさせる。 Aqui começa a ficar complicado, versículo 22. 宝を得させる。 O Senhor 22節。 O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Antes de Deus começar a andar sobre a terra, 神様がこの地上で歩き回 comece a る prestar 前に muita atenção a partir de agora e 皆 não さ se ん distraia こ com こから nada. できるだけ注意してそして気をそらさないようにしてください。 Antes de Deus dar o primeiro passo sobre a terra, 神様がこの地上でね no 歩く前に princípio da sua caminhada, 彼がね歩く前に彼 ele possuiu a sabedoria. はこの知恵を得たのです。 Isso prova que a sabedoria não foi criada, ela já existia na eternidade. 知恵っていうのは作られたものではなくもう永遠の中から存在してあったものです。 Provérbios 28, versículo 12. Abre rápido. Desculpa, Jó capítulo 28, 12, rapidinho. Yobuki no- Você vai ler muita Bíblia hoje, então fica com a Bíblia na mão, com o teu Yobuki iPad no- na mão. Diz assim, ó. Jó 28, 12. 28, 12. 28章の12節。 Diz assim: onde se achará a sabedoria? Onde se encontrará a inteligência? O homem não reconhece o valor do saber. Afinal, a sabedoria não está disponível na terra dos viventes.
Uau! Você nunca vai encontrar sabedoria em um homem. Quando fala, あ nossa, なた que は homem 決して知恵 sábio. を人間に見つけることはできま Isso せ é ん。 jeito de falar, porque a sabedoria não está aqui. Ela não está disponível na terra dos 知 viventes. 恵っていうのは私のね、この地上にないのです。 Ela está em outra dimensão. 違う次元の中にいます。 E ela é tão diferente de tudo で、あまりにも全てのものから変わっているために、 que quando Deus quis construir a terra, quis começar a dar os primeiros passos, ele possuiu a sabedoria. 神様がね、この世界を作る前に彼はまず知恵を得たので Calma す。 que vai ficar pior. 皆さんもっとひどくなるので準備してください。 Desde a eternidade, versículo 23 do Provérbios 28. Desde a eternidade fui ungida. Unção em hebraico tem dois significados: separação e contratação. Quando nós ungimos alguém para o ministério, 私が誰かをね、このミニストリーのために油を注ぐとき、 nós estamos fazendo as duas coisas: 私は2つのことをしています。 contratando e separando. 性別している上に、そしてその人を雇っているのです。 E a sabedoria diz o seguinte: desde a そして eternidade, 知恵はこのように言ってます。 antes que houvesse の中から contagem de こ tempo, の時がある前に、 Deus me contratou. 神様は私たちを雇ってくれたのです。わ Desde o princípio, antes do começo da terra. お。24節。 Versículo 24: quando ainda não havia abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ele ainda não tinha feito a terra, e nem os campos, e nem o princípio do pó do mundo. Quando ele ainda preparava os céus, 26節。 ali estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando ele firmava as nuvens acima, quando ele fortificava as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando ele ainda compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. 30節まで読みました。 Provérbios capítulo 8, ninguém acompanhou? 誰がついてきましたか？ 30節までです。ハレルヤ。 Entenda isso aqui. これを理解してみてください。 O que faz um arquiteto? Quem sabe? 建築は何をするでしょうか？ O que faz um arquiteto? 建築は何をしますか？ Dá as medidas, 彼はまず測って、 define o tamanho das そ coisas, して大きさを全部決 o めて、 comprimento de algo. そして何かの長さも決めて、 Deus contrata a sabedoria 神様は知恵を e 雇っ começa a て、 construir o mundo como ela. そして世界を一緒に作り始めるのです。 Sem ela, 知恵がなければ não teria como fazer o que foi feito. 今作られているこの世界が作ることがで Porque きなかっ quando たの ele です dava tamanho ao monte, a sabedoria falava: bota 850な metros ぜかというと nesse. 山に山を作ろう。じゃあ Não, 大きさは知恵は não, 大きさはこれ。い Você やい não está や entendendo? Peraí, Deus, o mar いや só tem que vir 神 até 様 aqui. 限界はここまでです。 Em tudo que Deus construía, a sabedoria estava dando as 神 medidas. 様が全て作って Era い o たものに arquiteto da 知 criação. 恵はこの建築だったのです。 Se Deus, 世界の se Deus contratou a sabedoria para Kami-sama construir o mundo, como você está Sekai wo- construindo a sua vida sem ela? 神様が世界を作るために知恵を雇ったなら、なぜあなたは自分の人生を知恵なしで作ろうとしてるんですか？ Nós já descobrimos três coisas sobre a sabedoria aqui. ここで3つ私は知恵について理解することができ Nós ます。 descobrimos que ela não é da terra, ela まず está na 一つ、知 eternidade. 恵っていうのは永遠にあるもので地上のものではない。 Nós descobrimos que ela é a coisa principal. 2つ目、これは第一に大切なもの。Aleluia. Nós descobrimos que ela está na eternidade, 永遠に知恵があって、 que ela é a coisa principal. そして一番大切なものであって、 E que sem 第一 ela に、そしてそれな O し que では foi criado não teria sido 作 criado. られたものは決して作られなかったのです。 A dúvida é porque Já. no Gênesis 1, 不安は何ですか？創世記の一章では Deus fala assim, ó: 神様はこう言います。 façamos o homem 人間を作ろ a nossa imagem e a nossa う。 semelhança. 私に似せた。 Quem é esse façamos? 誰ですかこの作ろうと言った人たちは。 Todo mundo fala no óbvio. みんな Qual é o óbvio? Quem é o façamos? 誰ですか作ろうと言った人たち Quem é は。 o façamos? Hã? A Trindade? アメン Mas 三 onde 人 está 一体 escrito で isso? す。 Por favor, でもそ onde れは está どこに escrito? 書いてあるんですか？
Nós não temos referência teológica de que é a Trindade. Não estou falando que também não é, não. 三位一体ではないと言ってないんですけど、私はちゃんとした証明が Até agora na Bíblia, nós só temos uma referência de alguém que estava com Deus antes da criação do mundo. そして世界が作られる前に私はね、一人の人がいたというのを私は今理解しています。 Davi conseguiu interpretar esse mistério que estava escondido como sabedoria. ダビデは知恵を持ってそういった奥義を理解することができたのです。 E passou o nome desse mistério para Salomão como sabedoria. Busca a sabedoria, ela é a coisa その principal. 知恵を彼はね、自分の息子に与えるために、 Tem uma força no mundo, Salomão. ソロモン、この世界に力がある。 Tem um mistério escondido, 隠れ Salomão, てある奥義がある。 que rege a terra, もう世界をコン que トロール cria os し、 montes, そして山を作っ que た dá り、 força para os そ reis, して王に力 que を dá 与え、 riqueza e honra para um そ homem. して富と誉れを人間に与える Eu。conheço como sabedoria. 私は知恵として知っている。 Aí vem João capítulo 1 e diz: そしてヨハネの一緒が来る。 No princípio 初めに era o verbo, 言葉があった e o verbo estava com そ Deus, して言葉がある e o verbo era そ Deus, して言葉が e sem ele そしてその nada do que foi feito se fez. 作られたものを作ることはできなかった。 Pela primeira vez, そして一番最初に nós descobrimos uma força 私は力を que era um mistério oculto 見 nos つけたので、そ séculos, れは天で隠されてい que る as ものです。 pessoas chamavam de で sabedoria, 人々は知恵として呼 a んでいる coisa ので、 principal. 一番大切なもの。 Deixa eu te explicar uma coisa 皆 que さ a ん、あなたに neurociência... 説明したいことがあ A る。 neurociência diz que uma mente não funciona sem um corpo. 体がなければ脳は E um 動きません。 corpo não funciona sem uma mente. 体は脳がなければ O que, 使えません。 o que é o Alzheimer? アルツハイマーって何です？ア O ル que, ツハイマーって何です？ o que é o mal de アルツ Parkinson? ハイマー。 É quando a mente não consegue se comunicar com o corpo. それは何？脳が体とこのつながりができない。 Um cérebro não fica vivo sem um corpo, e um corpo não fica vivo sem um cérebro. 体が脳がなければ生きることができないし、脳がなければ体は生きることはできません。 Existia uma mente na eternidade que buscava um corpo o tempo todo. 永遠に脳があって、その脳は体を探し求めていたのです。 Porque sem corpo a mente não teria função. なぜかというと、体がなければ役目がないからです。 Só tinha um problema. だけど問題一つがありました。 Era um ser espiritual だけどこれは霊的な中です。 e não conseguia ter legalidade na terra por ser espiritual. そして霊的として地上でこの力を入れることができなかったの Ele で entra numa pedra que estava no deserto. す。だから彼はね、荒野にあった石に入って、 E o apóstolo Paulo diz: existia uma pedra espiritual que guiava o povo no deserto, e a pedra era Cristo. 荒野で民を導いていた石が、岩があった。 Mas それ ele はキ não リストで pode あった。 ficar muito tempo na pedra porque でも ele 長い era 間 espiritual. 岩の中にいることができなかった。なぜかっていうと霊的 Então だ ele から。 entra num anjo que se apresenta para Josué. だからヨシュアに現れた見つかりとして彼は現 Josué れ o るんです。 adora e o chama de príncipe do exército ヨ do シュアは Senhor. 彼を賛美して、彼は Mas ele também não pode ficar muito tempo no anjo porque ele é espiritual e o anjo não pode ficar na terra. 霊的だから彼はね、地上に居続けたいために見つかりとして生きる Então こ essa 生きるこ mente とができな começa か a った ficar incomodada porque ela não encontra um corpo que ela pudesse ser depositada e で脳 ficar は definitivo. 体を探し求め続けるのです。 Então a sabedoria como era conhecida até então だから知恵はね、知恵としてみんな知っ se てたため apresenta に diante do Pai. 死の前に現れて、 Fala assim: precisamos fazer algo. 私は何かしなければいけない。 Preciso ir. 私は行かなければいけない。 Não, tudo bem, vou arranjar alguém, vou mandar Miguel. じゃあ分かった、誰か送ろう、ミゲル送ろう。 Pai, 父よ、 olha aquela mulher lá na terra. あの女性を見てください。 Tá vendo aquele bebê ali? あの子供見 É え o ます filho か？ dela que morreu. あの子供が死んだのです。 Por que ela está chorando? なぜ彼女は泣いてるのか。 Ué, porque é uma limitação do ser humano. Quando perde alguém, ele chora. ああ、それはね、人間には限界があるから、人間が死ぬと泣くのです。 Não, não. いやいや、違う違う。 Isso é dor. それは痛みです。 A gente não sabe o que é dor. 私は痛みっていうものがわからない。 Você está vendo aquele outro que está saindo de casa e está fazendo os filhos chorarem? あそこにね、子供たちをね、追い出してこの泣かせてる人いる Isso é じゃないですか。 sofrimento, é abandono. あれはもう子供たちをね、から離れてるために、子供たちは痛みを感じ Nós てい não る。 sabemos o que é isso, 捨 não. てられている。でも私はそれが知らない。 Aqueles morrendo de fome ali na じゃあ África. あの人たちはアフリカでこの O que é isso, 飢饉で pai? 死んでる子供たち。 Ah, é uma limitação. O ser humano, quando não come, ele あ morre それ de は人 fome. 間はね、食べなければ死んでしまうのから。 A gente não sabe o que é fome. あ私はね、この Então Deus grita lá em Isaías: então quem eu enviarei? じゃあ私は誰を送ろうか。 E a sabedoria fala: envia-me a mim. で彼は私を送ってください。 Não, eu não posso dar.
a minha melhor parte. いや、私の一番いい部分を与え Eu る não ことはで posso きな dar い。 quem me ajudou a criar o mundo. 世界を作った人、私は与 Eu え não るこ posso とは dar でき uma ない。 parte de mim mesmo. 私は自分の一部を与えることはできない。 Mas se você não me enviar, でももし私を送らなければ、 nós nunca vamos entender o que criamos. 私は決して作ったものを理解することができない。 Então os olhos do Pai começaram a passar sobre a だか terra. ら神様はこの地上で目をそらしたのです。 Encontraram uma jovem chamada Maria. マリアという遊女を見つけました。 Então o próprio Pai desceu e soprou nela. E a sabedoria entrou nela e ela そ ficou して彼女に grávida. 吹いて、で彼女は身ごもったのです。 9 meses se passaram 9ヶ月が経ちました。 e nasceu um menino. そして子供が生まれました。 E deram o nome dele de Jesus. で彼にイエスという名前を与えた。 Dentro dele estava a coisa そ principal. う彼の中に一番大切なものがあった。 Dentro dele estava toda a 彼の sabedoria. 中には全ての知恵がありました。 Dentro dele estava o arquiteto do 彼の universo. 中にこの世界のこの Dentro dele estava aquele anjo que apareceu lá para Josué. ヨシュアに現れたの見つか A りの pedra 中にいた。 espiritual que guiou o povo no deserto. そして民を導いた石が彼の中にある。 Pela primeira vez a mente encontrou um corpo. そして初めて脳は体を見つけたのです。 Então a mente dava uma ordem そして脳は para o enfermo que estava ali na そ frente. こにいた病人に命令をくださいました。 Cristo pensava, Jesus botava a で mão. キリストは考えてイエス様は手を受けました。 Cristo queria operar, Jesus se movia. キリストが命令した通りにイエス様は動いていました。 Mas aí teve um outro problema. だけどもう一つの問題があったのです。 Jesus precisava cumprir sua missão. イエス様は彼のミッションを果たさなければいけなかった。死ななければいけなかった。 Ele precisava morrer. 彼は死ぬ必要があったのです。 E ele dá sua vida aos 33 anos de で idade. 彼は33歳で自分の人生を捧げます。 E novamente essa mente fica sem corpo. そしてもう一度その脳は体を失います。 Entenda uma coisa, Cristo não é Jesus. キリストはイエスではないのです。 Cristo é eterno, Jesus é キリスト imortal. は永遠な人です。イエス様は人間だけです。 Cristo não nasceu nem vai morrer. キリストは生まれてもいないし死にもしません。 Cristo é um mistério revelado. キリストは現れた奥義です。 Jesus nasceu キリストはイエス様は生まれたけ e ど、 porque foi fiel até a morte de cruz, で十字架で死ぬまで忠実だった recebeu um ため nome que に、 está sobre todo nome. 彼は全ての E 中 hoje で名 está をもらった sentado à destra do 今日 Pai. は父の E é digno de toda adoração. É digno de todo poder e de toda glória, porque venceu. 受けるにふさわしいお方、彼は勝利したから、 Porque foi fiel. 彼は忠実だったから、 Porque honrou o Cristo que estava nele. 彼にあったキリストを彼は敬ったから。 Jesus morre e é levado. イエス様は死んでキリストを Nunca 連れ mais てか fale れ para た os。seus filhos que Jesus mora no coração deles, porque não mora. あなたの息子たちにイエス様があなたの心に住んでいると言わな Está いで na くだ sua さい。 Bíblia, Jesus está sentado à destra do イ Pai. エ Está ス lá em 様 cima. は上にいるんです。天にいるんです。御座に座っています。 Então, mais uma vez, essa mente fica sem corpo. そしたらその脳はもう体がないのです。 Mas naquela cova, quando Jesus sai, だけどイエス様が墓から出た時、 ele começa a estabelecer um corpo definitivo. 彼は永遠に保つ体を今度作り始めるので O す。 corpo místico de Cristo. O corpo 神秘的 espiritual de な Cristo. 霊的なキリストの神秘 Ele dá o nome de igreja. で、その体を E ele 教 fala 会という assim: 名前を挙げるの。 agora essa mente この脳 vai は governar esse corpo para この sempre. 体を永遠 E に nem a morte, e nem a vida, e nem anjos, e nem demônios, e nem profundidade, e nem inimigos, nada vai separar esse corpo da mente. E quando Cristo quer fazer algo no Japão, キリストが日本で何かをしたい ele 時、 pega a mão do corpo e começa a operar milagres. 手を使って Quando Cristo quer fazer algo nas nações, Ele começa a usar a tua boca, a tua mente, o teu coração, a tua mão, os teus pés para operar o reino na 国を terra. 表すために使うのです。 Ah, mas aqui tem um grande problema. Compramos um problema. 大きな問題を私は買ってしまいました。 Onde é que está Cristo? キリストはどこにいるんですか？ Entenda bem, Jesus está sentado à destra do Pai. イエス様は神様の隣に座っています。 Onde está Cristo? キリストはどこにいるんですか？ Paulo não deixa dúvida. パウロはその不安を Cristo em 解いたのです。
nós. キリストは A 私たち esperança da glória. にいるのです。それが私の希望なのです。 Grande problema. 大きな問題です。 Grande problema. 大きな問題です。 Porque agora qualquer pessoa que quiser conhecer a Cristo não vai mais olhar para cima, vai ter que olhar para você. なぜかというと、キリストを知りたい人はもう天を見上げるんじゃなく、あな E たを見なけれ antes ばい de けない。 chegar a Cristo que está dentro de você, ele vai conhecer você por fora. E se ele não gostar, ele não aceita Cristo. そして人々はキリストを知るためにはあなたを見なければいけない。あなたを見てから彼はキリス Ninguém トを受け入れ nega ます。 Cristo, as pessoas negam você. 人々はキリストを見る、あなたを見るのです。 Cristo é paz, キリストは平安です。 Cristo é amor, キリストは愛です Cristo é alegria, Cristo é喜びです。 Cristo é eternidade, Cristo é eterno. Cristo é salvação, キリストは救い Cristo で é す。キ prosperidade, リストは栄えです。 Cristo é saúde. Quem Cristo não, é quem não健康です。 quer? Qual é o louco ser humano que não quer a Cristo? じゃあ Todos キリストを querem. 求めたくない人は誰ですか？誰もいない。みんな欲しい Mas です。 entre Cristo e a humanidade だけ tem ど você que キ está リストと atrapalhando. 人間の中で誰が邪魔してるんですか？人間です。 Por isso que o apóstolo Paulo diz: fazei estou aí, morrer a Paulo vossa aí, natureza carnal, para que todos enxerguem a Cristo crescendo em vós. みんながキリストをあなたを通して見ることができるように。 Ainda tem gente esperando Deus fazer alguma coisa, enquanto há 2000 anos Ele já colocou o poder da humanidade dentro de você, o poder que criou o mundo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de você e você ainda está esperando algo cair do céu. キリストはあなたの中に住ん Agora で não い vem ます。 mais de cima, agora é de dentro para fora. 今度は天から来るではなく、中から外に出なければいけません。 É de dentro 中から para fora. 外です。 Só tem um outro problema aqui. だけどもう一つの問題がありま Onde す。 é que está Cristo? キリストはどこにいるんですか？ Onde é que está Cristo? キリストはどこにいるんですか？ Aonde? どこですか？ Aonde? 私の中です。 Moisés está no deserto. モーセは荒野にいます。 Ele pega a vara 彼は杖を持って e bate na pedra. そして Pau! 石に叩きます。岩に叩きます。 Deus fica com raiva. 神は怒るのです。 Fala assim, ó, você não entra mais na terra あなたは prometida. もう約束の地に入らない。 Mas eu só bati numa pedra. でも私はただの、ね、岩に叩いたのに。 Aí Paulo fala, mas não era pedra, パウロは era 今 Cristo. 岩じゃないんです。キリストです。 Você viu uma pedra, mas あなた Cristo は estava ali. 岩を見たけどでもキリストはそこにいました。 E aí Cristo hoje está dentro do meu irmão. でキリストは私の兄弟の中にいます。 E eu acho que posso feri-lo. で私は彼を傷つけることができると思っている Eu の acho que eu です。 posso tocá-lo. 私の兄弟に触れても大丈夫。 Esse negócio de não toque no ungido do Senhor そのね、神様の油注がれた人に触らないでく foi ださ só いっ uma ていうの coisa は que inventaram para botar medo na gente. それは人々に恐怖を与えるために Eu não, 作ったも eu の não で tenho す。 que tocar em ninguém que tem私は Cristo, porque se eu toco em alguém que tem Cristo, não importa se ele é sacerdote, levita ou visitante, eu não vou herdar a terra 預 prometida. 言であろうと私たちは決して約束の地を得ることができません。 Repare que eu não estou falando de salvação, eu estou falando de terra prometida. Moisés foi salvo, ele só não pegou a promessa na terra. 私は約束の地について言っています。天国のことを言っていません。モーセは救われました。だけど約束の地に入らなかったのです。 Você viu que o pastor Eloy tá meio estranho hoje? 牧師エロイさんは変な人ですね。 Não vi, meu irmão, fala い lá や com 俺は見なかった。 ele, porque eu não vou tocar em 彼 Cristo. 俺はキリストに触れたくないから。 Você viu que a fulana, não vi nada, meu irmão, porque eu não 誰 vou 々さ tocar ん em 見た。俺は見てない。 Cristo. 俺はキリストに触りたくないからあなたが直接言いなさい。 Eu não vou tocar em Cristo, porque além da salvação, eu quero herdar a terra prometida aqui na terra. Eu quero que tudo que Deus me prometeu eu 約束してく alcance. ださったことを私は得たいからです。 Deus deu o poder dos poderes. 神様は力の力を与えた Deus ので nos す。 entregou um poder sem limites. 神様は私に限界のない力を与えたのです。 Colocou dentro de nós. 私の中にそれを入れま E した。 nós não estamos で usando. 私はそれを使っていない。 Pior, estamos もっ desfazendo. とひどく私はそれを Quando Cristo, 蔑んでいるのです。 quando Deus precisou enviar alguém para a terra para resolver 神 o 様が problema, 問題を解決するために誰かを送らなければいけないってなった時 Ele podia ter mandado o arcanjo Miguel, o poderoso 彼は arcanjo 力 Miguel. 強いミゲルを送ればよかっ É た。 bom ou não é? 素晴らしいじゃないでしょうか。いや素晴ら Ele しいで poderia す。 ter mandado Gabriel, o mensageiro mais formoso, ガ mais ブリエル poderoso もう do 一 céu. 番綺麗なメッセンジャー、 É メ bom ッセージ ou を não 送る見つかい。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいです。 Mas aí João 3,16 だ diz けどヨハネの3章の16節 o に problema foi que ele amou o mundo de tal 問題 maneira は彼は世の中をあまりにも愛し que たた ele め não conseguiu mandar nem Miguel, nem Gabriel, nem os anjos todos. Ele mandou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida 信じた eterna. ら永遠の命を得るために。
Chegou um tempo de nós conhecermos a quem estamos servindo. 私は誰に仕えているのかをもう理解し始める時な Eu ので poderia す。 ficar 3 dias te explicando quem é a sabedoria e como ela age. 知恵が誰なのか、そしてどのように働く Se の a かを3 sabedoria 日間過 tivesse ごし se て教 movendo え em る você, 必要 você が não ない。 teria problemas 知恵がもしあなた financeiros. の中に動いているのなら、あなたはもうそれを求める必要が Você não なくな teria るのです。 problemas emocionais. もう感情的な問題がなくなり Teu ます。 casamento jamais あ entraria な em たの crise. あなたの夫婦生活は決 Você não して teria, 危機の中に você 入り não ませ teria ん。 problema para entender quando o pastor prega de dízimo e oferta. そして牧師先生が10分の1と献金についてメッセージして、あなたは決してそ Não の haveria nenhum 不安がないのです。 constrangimento. 問題がないのです。理解する問題が。 Não haveria constrangimento em perdoar uns aos outros. そして他の友達、誰かを許すことのこの難しいことがなくなるのです。 Porque quando a sabedoria opera em você, 知恵があ você なたに sabe 働 tomar くとき、 decisão, あなたはちゃんとした決断を取ることができる。 você sabe evitar problemas. あなたは多くの問題を解決すること、Não か é ら tão 離れることが difícil できる。 perdoar. もう本当に許すのも難しくない。 Você lida com essa vida de uma forma mais あな leve, たはこ mais の人生 fácil. をもっと軽く背負うことができま O す。 problema é que por mais que Deus tenha enviado o seu único 問題 filho, は彼が Jesus 唯一 tenha feito a の parte 子を dele 送ったとしても、でイエス様は彼のやるべきことをしました。 e deixado a melhor parte que estava no céu そして天 em で você. 一番いいところをあなたに与え Deixa た eu ので fazer す。 você entender isso aqui. これを理解 A melhor parte de Deus não está nem no céu, em nenhum outro lugar, está dentro de você. Deus abriu mão da melhor parte dele, daquela pessoa que deu as medidas da criação もう本当に世の中のね、建築として立った人、 e deixou dentro de você. Ele confiou 彼はあなたにそれを信用したのです。 em que você levasse o nome dele, あなたが彼の名を a melhor 引き継 parte ぐために dele. 彼の一番いい部分を、 E ainda assim nós conseguimos errar. それでも私はまだ間違 E っている。 ainda assim nós não glorificamos o nome dele com as nossas atitudes, 私 nossas は escolhas. 私の決断を選んでいることに対して私は彼を褒めたたいてい E ない。 ainda assim a depressão é uma escolha pra gente, é um それでも多 caminho. くの時私はね、鬱の中に入っている。その道 Ainda を進ん assim でい falar る。 mal um dos outros é uma opção. そして人々のね、文句言ったり Me explique como a gente Marico, tô consegue fazer isso. Como? 説明してください。どうやって私はそれができるのでしょうか。 Se Cristo em nós é a esperança キ da リストが glória. 私にいるならもう人々の希望なのに、 Se tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. 神様がやらなければいけなかったことは彼はすでにもしたのです。 Se você precisa que Deus faça alguma coisa por você ainda, あ você なた está のために cancelando o sacrifício ま de だ Deus 神 mil 様 anos に何かして atrás. もらいたければあなたは十字架をまだ下げすんでるのです。 Porque foi na cruz que Ele te deu paz, 十 prosperidade, 字架で彼はあなたに amor, 平安、愛、 segurança, saúde, tudo já está feito. 健康すべてはそこであなたに与えたのです。 Está consumado. 完了しました。 Está consumado. E se você abrir teu coração nessa noite, a であな sabedoria たが pode 今 começar a 夜 operar em 心を você. 開けば知恵はあなたの中に働き始めます。 Teus relacionamentos vão あ mudar. なたの関係は変わります。 Tua forma de ver o mundo vai mudar. あなたの世の中の見方は変わり Tua ます。 forma de lidar com o dinheiro vai mudar. 金銭的な面の使い方が変わり A ま tua す。 forma de ofertar na igreja vai mudar 献金す muito. る時も変わります。 A tua forma de honrar as pessoas vai mudar porque 人 agora 々 você sabe を que 敬う Cristo está 時も nelas. あなたは変わります。なぜかというとキリストがその人の中にいることをあなたは知 Se った。 Deus não poupou Moisés, o principal profeta do judaísmo, o que, que と ele ユ vai ダの fazer この contigo? 第一のこの預言者を神様はね、彼を否定したのに、じゃあ私はどうなるんでしょう。 As pessoas não reconhecem o título que você leva, e sim a revelação que você carrega. 人々はあなたがあるタイトルを彼らは見ません。彼らが見ているのはあなたの解き明かしです。 Agora, deixa eu só encerrar com isso. でこれで終わらせたいと思います。 Sabedoria 知恵は pode crescer ou diminuir, 成長することもあるし、多くなることもある ou し、 diminuir. か少なくなる可能性も O あ que, りま que す。 é isso? É nível de revelação de Cristo. どういう意味ですか。これはキリストの解き明かしなのです。 Quanto mais sábio você é, mais revelação de あなたが Cristo 知 você 恵あれ tem. ばあるほどあなたはもっとキリストの解き明かしがあります。 E as pessoas vão te honrar pela で revelação 人 que 々 você はあなたが carrega. 持っている解き明かしであなたを褒めたたえる、敬う。 Às vezes o mais caladinho da igreja é o que tem maior revelação de Cristo. 多くの時教会で何も言ってない人がキリストの多くの解き明かしを持っている。 Porque vendo algumas coisas acontecendo, prefere ficar sentado como なぜか Cristo というと ficaria 多くの do que gritando como 物事が Barrabás. 起きているのを見て彼らは黙っていた方がマシだと思っているからです。 Deus te trouxe aqui nessa noite 神様は今夜あなたをこの場所に連れてきました。 para falar que o melhor que Ele tinha, Ele Cara, deixou isso dentro não- de você. 彼の部分で一番いい部分を彼はあなたの中に置いたと É por いうの isso を que 伝え Deus るた te めに。 levanta até dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. だから神様は
あなたのミスから彼はあなたを立ち上げるけど、あなたの言い訳からは彼は立ち上げません。 Porque se você fracassou, o Espírito que ressuscitou Jesus dos あ mortos なた está が dentro de ミ você e ス vai を te 犯して levantar. 倒されたら、キリストを蘇らせた霊はあなたを立ち上げ Se てくれま você, す。 se você deu desculpa, você decidiu não operar na だけ força ど que está em você, あなたが que é ね、 Cristo. 理屈を言うなら、あなたはあなたの中にあるキリストの力をあなたは使おうとしていないということなんです。 Cristo em nós, 私たちにキリストがあるために、 a esperança da glória. これは栄光の希望です。 A partir de hoje, quando você lê a palavra sabedoria na Bíblia, 今日からあなたがね、この知恵について読んだとき、 você vai entender que ela era Cristo. あなたはキリストであるということ Eu を posso 理 ler 解してく muitos ださい。 versículos para 多 vocês. くの箇所を皆さんと一緒に読むことができます。 Rapaz, eu pensei que fosse no Brasil que já tinham levado meu iPad, mas não, está aqui. Eu estou no Japão, graças a Deus. Se fosse no Brasil, você tem que pregar com o iPad aqui, né? Que tu está pregando, o irmão da vida não pode levar. ブラジルでai meu Deus do céu、ブラジルではね、この iPad をね、もう本当に手から見逃さないでメッセージしなきゃいけない。置いておくと多分もう持ってかれちゃう可能性があるから。Oh Jesus、Oh Senhor da Glória。 Vou dar só alguns versículos para a gente いくつ encerrar. かの説を皆さんにね、与えて終わらせます。 Provérbios 7,4 diz o seguinte: chama a sabedoria 7章の4節、 de tua irmã. Que loucura! 知恵に向かってあなたは我が姉妹だと。 Chama a sabedoria 知恵に向かって de tua irmã. あなたは我が姉妹。 Está na Bíblia. 聖書に書いてあります。 Por que Deus manda chamar a sabedoria de minha な irmã? ぜ私の姉妹と神様をね、呼びなさいと言うでしょうか。 Porque Jesus é nosso irmão. なぜかというと、イエスは私の兄弟だから。Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus. 1 Coríntios 1,24. 第一コリントの1章の24節。 1 Coríntios 1,24. Já vou encerrar. Eu sei que vocês querem ir embora, eu vou correr aqui. Ai meu Deus, quem que quer ir embora? Quem que quer ir embora do 24, capítulo 1. 1章の24節。 Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Calma. 召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。 Agora no capítulo 2, o capítulo seguinte, 今度は2章、 no versículo 第一コ 5 em リントの diante, 2章の5節以降、 eu encerro aqui. ここで終わらせます。 Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, 6節。 falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, porque existe o falso Cristo, então existe a falsa sabedoria. 反キリストがいるから、この偽な知恵っていうのがあります。 Não a sabedoria deste mundo e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, この世の中の知恵っていうの。 mas nós falamos da sabedoria de Deus oculta em Tá na mistério. A sabedoria de Deus estava oculta em mistério. A Bíblia diz que Jesus é um mistério revelado. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, 知恵は永遠の中でこの隠されていました。で、キリストはその奥義を表している。 a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Agora segura. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia! Paulo está falando que ninguém conheceu a sabedoria de Deus. Nenhum príncipe desse mundo conheceu a sabedoria. Porque se conhecessem a sabedoria, não crucificariam a própria sabedoria, que era Cristo, o Senhor da glória. イエス様キリストを十字架にかけることがなかったのです。 A sabedoria está dentro de você. 知恵はあなたの中にあり Deixa ま eu す。 falar, o mesmo arquiteto que criou o mundo está dentro de você, podendo criar a tua vida. 設計士はあなたの中にあります。 O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo イエス・ dos キリスト mortos をこの死から蘇らせた está 力 dentro de você は para あなたの中 ressuscitar にあり tudo ま que す。 morreu em você. すべてあなたの中に死んでいるものを生き返らせるために。 Essa é a tua noite. それが今夜があなたの夜です。 Porque Cristo em você é a esperança de um futuro キリスト melhor. があなたにいるなら、 Se você 将 recebeu 来に essa は希望 palavra, があ levanta e る。 vem aqui na frente. Somente もし aqueles que あ o なたがこ Espírito の御 Santo 言葉 tocou. を受け入れるなら前に来てください。 Somente aquele que o Espírito Santo 聖様が revolucionou durante a もう本当にメッセ ministração da ージの中 palavra. で語ってくれた、もう本当におかしくしてくれた人たちだけ前に来 Não てくださ venha い。 por vir.
もうただただ来ないで Não くだ venha さ para い。 receber apenas uma oração. Venha 一つ se の祈り、 durante a 一つの ministração da 祝福を palavra 受けるためだけに来 o ないでく Espírito ださい。 Santo te pegou. 聖霊様があなたを中から掴んだなら、 Se durante a ministração da palavra o Espírito Santo te pegou. 聖霊様があなたの中から本当に掴んだなら、 Senhor, entramos num novo nível de revelação nessa 神 noite. 様、今夜私は神様、新しい解き明かしの中に入りました。 Ampliamos a dimensão em que estávamos. 私の神様いた次元をもっと広げました。 Reconhecemos, Senhor, que não precisamos mais passar pelos problemas que そ temos して私は passado. 神様、もう通った問題を通る必要ないというのを分かりました。 Porque afinal de contas o poder dos poderes está なぜか dentro と de いうと、 nós. 力の力はすでに私の中にあるからです。 Não temos mais que olhar para cima, porque agora é de dentro para 上 fora. を見る必要ない。なぜかというと、栄光は私の中から現れるからです。 Obrigado, Senhor, por confiar em nós. 神様、私を信用してくださっていることを感謝します。 Pegar o melhor que tinha no céu. 天にある一番いいものを手にして、 Pegar uma parte de si mesmo あなた自分自身の一つの部分を、 e deixar depositado em nós. そして私の中に神様注いだことを、 Que o corpo esteja conectado com a mente de Cristo. 体が神様キリストである Porque, como 脳に diz つ o ながってあ apóstolo りますよう Paulo, に。 porque nós temos a mente de Cristo. なぜかというと、私たちはキリストの脳があるから E です。 nós agora somos o corpo 知恵があ de るからで Cristo. す。で、私は今キリストの体です E。como corpo seremos dirigidos pela mente. そしてキリストの体として私はこの頭か Não ら terá Alzheimer na igreja espiritual. Não terá Parkinson espiritual. Não terá nenhuma doença cognitiva espiritual. Porque a mente estará conectada com o corpo. 霊的な病もすでに起きません。なぜかというと、脳は体につながっているから。 A mente estará conectada com o corpo. 脳は体につながっているから。 Nós declaramos um novo tempo sobre o Japão, 日 sobre essa 本の中 igreja. で、この教会の中で新しい時を宣言します。 Um tempo na qual a sabedoria vai começar a sair. どういう時なのか、知恵が私の中から出る時です。 Um tempo na qual as pessoas vão começar a reconhecer Cristo em nós. 人々が私を見てキリストを見るようになる時です。 Um tempo que vai ser muito mais fácil evangelizar, porque seremos pessoas melhores e で vamos ver 私はキリ Cristo em スト nós. にあって良い人になるためにもっと伝道がしやすくなります。 Quando a sabedoria se manifestar em você, o teu temperamento vai se あなたに equilibrar. 現れたら、あなたの行動は変わっていきま As す。 tuas deficiências de caráter vão ser eliminadas. あなたの悪い素質は変わっていきます。 O teu passado vai ser apagado. あなたの過去は消されます。 Porque nada vai ser impedimento para que os de fora vejam Cristo em なぜ você. かっていうと、人々はあなたを見た時にキリスト Cristo を見るか está らです。 crescendo em você. キリストはあなたの中で Cristo está crescendo em você. あなたの中で O mistério oculto dos séculos está dentro de você e está crescendo. Deixa ele crescer nessa noite. Deixa ele crescer. Deixa aumentar o nível de revelação. Deixa a sabedoria aumentar dentro de você. Deixa aumentar o nível de sabedoria. Deixa aumentar o nível de revelação. É um novo tempo sobre o Japão. É um novo tempo sobre essa igreja. Deixa aumentar o nível de revelação. 新しい時です。 Shirelele basorolo kandaralabahe. Orele basiderele balala. Orolo masiderele ma. Oh. Deixa aumentar. Deixa crescer em você. 知恵があなたの中で成長しますように。 uma visita. Venha desfrutar o peixe adorado neste lugar. Comece a clamar, ela vai crescer em você. A revelação vai crescer. A sabedoria vai se manifestar nessa noite. A sabedoria vai se manifestar nessa noite. A revelação vai crescer em você. 知恵はあなたの中に現れます。 Eres adorado neste lugar. Mais que todo, Mais que todo, e mais que todo, nós seremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, aumenta, 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 aumenta. mais que
A revelação de Cristo vai aumentar em você. キリストの解き明かしはあなたの中に動きます。 A revelação de quem Ele é. 彼が誰なのかを、 A revelação do que Ele pode fazer através de você. あなたの人生を通して彼は何ができるのかを、 A sabedoria vai crescer em 知恵 você. はあなたの中で成長します。 Suas decisões serão assertivas. あなたの決断はもう成功し Suas ます。 escolhas serão corretas. あなたの決断は正しく取ります。 Prepare-se para viver um novo tempo, porque Ele está em você. 新しい時を生きるのを準備してください。彼はあなたの中にいるのです。 E mais que tudo nós queremos, e mais que tudo. Começa a clamar, clame por Ele, clame por Ele. E mais que tudo nós queremos, e mais que tudo nós queremos. Tua glória, tua glória, e mais que nós queremos tua glória, e mais e mais. Olha para mim. 皆さん、私の方を見てくださ Olha い。 para mim. 私の方を見てください。 Cristo é o assunto de Gênesis e Apocalipse. キリストは創世記から黙示録の話です。 Desde o início Ele está. 創世記の中から最初から初 Desde めに antes da 彼はいました。 criação do mundo. 世の中が作られる前から彼はいました。 Como o nome dele ainda não tinha sido 彼の revelado, 名がまだ解き明かされなかったために、 Davi ensinou a Cristo para Salomão com o nome de sabedoria. ダビデはソロモン王に Ele 知 falou: 恵として教えたのです。キリストを。 é a coisa principal. で彼は言いました。知恵は一番大切なものです。 3.000 anos se passaram そして3000年後、 e o mistério que estava oculto foi revelado justo para você. そして奥義はあなたのために現れてきました。 3.000 anos depois de Salomão, ソロモン王から3000年後、 você sabe que a sabedoria é Cristo. あなたは知恵がキリストであることを E 今理 você 解で sabe きていま que す。 Cristo está em você. そしてキリストがあなたの中にいることをあなたは理解できています。 E agora você sabe que dentro de você habita o poder dos poderes. で、あなたの中に力のある力があなたの中にいます。 Que aquilo que Davi ensinou para ダビ Salomão, デがソロモンに教えたことは、 agora o Espírito Santo te 今 ensina. 度聖霊様があなたに教えます。 Oh, mas eu não tive pai como Davi para me でも ensinar. ダビデのような父親がいなかった。 Deus já sabia de tudo, mandou alguém melhor do que um pai, mandou o próprio Espírito 知っ Santo て para い te たため ensinar に quem 彼 é は聖 Cristo. 霊様を送ったのです。あなたの父親として導くために。 Ele é aquele que revela todas as coisas, o Espírito da verdade, aquele que sabe o que há de vir. すべて何が起きるのかを知っているね、聖霊様。 Não tem mais desculpas. 言い訳はもうありません。 Não tem mais 言い訳は desculpas. もうありません。 Não há mais 言い desculpas. 訳はもうありません。 Cristo está em キ você. リストはあなたの中にいます。 Cristo está em キリス você. トはあなたの中にい Cristo ます。 está em キリ você. ストはあなたの中にいます。 Cristo está em você. あなたの中にいます。 Deixa eu te falar uma coisa. もう一つ言わせてください。 O Japão não tem nada para te dar. 日本は何もあなたに与えるために何 Você もない é の que です。 tem para dar para o あな Japão. たが日本に与えなければいけないのです。 Você não está aqui por causa do Japão. あなたは日本 Você の está ために aqui いませ porque ん。 o Japão precisa de あな você. たがここにいる理由は日本があな Mude た a を必要 sua としている mente. から。 Tenha a mente de Cristo e o teu corpo vai ser usado corretamente. As tuas mãos vão ser usadas corretamente. Os teus olhos serão usados corretamente. A tua boca vai declarar corretamente. Mude a sua mente para a mente de Cristo. E Deus vai entregar o Japão na mão da igreja. Na mão da igreja. Na mão do corpo de Cristo. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor.